Noite carinhosa de aprendizado aí com o Dr. José Henrique Rubim. A palavra é sua, meu irmão. Uma boa noite a todos. É sempre uma alegria imensa estarmos aqui nos estudos doutrinários, buscando, através da doutrina, um preenchimento muito grande, fazendo com que passemos a compreender a doutrina em seus múltiplos aspectos, pois só assim, pelo conhecimento, é que vamos nos propondo a esse maravilhoso alcance, vamos nos propondo as mudanças que a doutrina espírita nos ensina, nos exorta. Então, é sempre uma satisfação imensa, oportuna, estarmos aqui nos estudos. E hoje vamos dar continuidade, à última apresentação do ano. Hoje retornaremos certamente em janeiro, na quarta sexta-feira, continuando os estudos do livro Perispírito, que ainda temos muita estrada para percorrer. E hoje já vamos entrar num novo capítulo, no segundo capítulo do livro, as propriedades do perispírito. Realmente um assunto fascinante, embora saibamos que verdadeiramente desconhecemos ainda muitas coisas. É apenas uma réstia de luz, uma fagulha que a doutrina nos traz, pois nos falta alcance, compreensão, avanço intelectual e, primordialmente, avanço moral, para que as lições se aprofundem. Mas vamos chegar lá com as nossas determinações, ensejando cada vez conhecer mais a doutrina, e vamos sendo premiados. Eu tenho visto isso, não sei se acontece com vocês, alguns insights. Eu vejo os insights como algo manifesto, como uma inspiração dos espíritos amigos que vão gotejando homeopaticamente conhecimentos, porque precisamos ainda desse gotejamento. E já está muito bom, já é suficiente quando esses acréscimos surgem para todos nós que estudamos a doutrina espírita. Então, vamos lá, sem delongas, vamos aqui abrir a tela. Certamente já está aberta a tela aqui para vocês, do livro Perispírito. Sim, está aberta, sim. Eu digo que é um livro que todo espírita deveria ter, porque muitas pesquisas, e que são recentes, não constam na codificação. Então, essas pesquisas, esses estudos, vão cada vez mais atualizar a doutrina, não é modificá-la, como muitos pensam, é atualizá-la. É o que se propõe a metodologia científica de pesquisa. Principalmente neste capítulo, que o Zalmino Zimmermann, com muita propriedade, nos trouxe. O segundo capítulo, que são as propriedades do corpo espiritual, do perispírito, do psicossoma. Queiram dar o nome que vocês acharem melhor. Mas Kardec cunhou o termo perispírito, quer dizer, em volta do espírito, é o que dá forma ao espírito. Então, vamos lá. Propriedades do perispírito. Estudos desenvolvidos por autores desencarnados
e encarnados identificam já com bastante nitidez certas qualidades inerentes ao perispírito. Assim, podem ser catalogadas como suas as seguintes propriedades. Então, vamos ver aqui quais são as propriedades do perispírito, vamos estudá-las, esmiuçando-as ao longo de nossas apresentações. Este, realmente, segundo capítulo, vai ser de um preenchimento muito grande. Vai ser fundamental, não é? Então, vamos ver quais são as propriedades perispiríticas. Aí estão. São inúmeras. Vamos estudando uma por uma. A primeira, a plasticidade. O perispírito é plástico. A densidade. Tem perispíritos mais densos e perispíritos menos densos. A ponderabilidade, o peso. Né? Há um peso? É ponderável ou é imponderável? A luminosidade, o perispírito também tem luz, tem luminosidade. A penetrabilidade, o perispírito tem um grau de penetração. Por exemplo, como é que o espírito passa pelas moléculas de uma parede, por exemplo? É porque existe uma estrutura na matéria, chamada vácuo, que não tem a nossa matéria. Por isso, o espírito penetra, ultrapassa paredes. Nós vamos estudar isso também. A visibilidade, muito importante também, como o perispírito se torna visível. A tangibilidade. Sabemos que a tangibilidade vai estar de acordo com o processo de materialização. A sensibilidade global. O perispírito traz uma sensibilidade global. A magnética, a sensibilidade magnética, aonde o perispírito sofre a ação do magnetismo, né, dos processos de atração, assim como também, né, quando a gente ministra um passe magnético, o perispírito absorve esse magnetismo. A expansibilidade, esse é um assunto bem interessante também, quando vamos ver como o perispírito se expande, se desdobra, no processo medianímico, por exemplo, que nós estudamos no curso Transe e Mediunidade, quando o perispírito do médium se une ao perispírito do espírito, é porque houve uma expansibilidade mútua de um lado e do outro. A bicorporeidade, puxa, que assunto maravilhoso, quer dizer, há uma expansibilidade, o perispírito se emancipa, o espírito se emancipa, levando o perispírito, vai criar um outro corpo, num determinado lugar, para a proposta afim. Foi o caso de Santo Afonso de Ligório, Santo Antônio de Pádua, em que eles foram a um julgamento para ali salvar a vítima, para apresentar seu depoimento, e se materializaram lá. Além de haver a bicorporeidade, houve a materialização. A unicidade, a uniformidade do perispírito, a perenidade, né? O perispírito traz a sua perenidade, sua duração, a sua mutabilidade, está sempre em constante mutação, a capacidade refletora de refletir, traz o odor, por que não? E a temperatura. Então, nós vamos estudar tudo isto a miúde ao longo de nossas apresentações. Mas hoje nós vamos chegar na plasticidade. Então, diz aqui o nosso querido Zalmino, essas propriedades, algumas conhecidas de há muito, sustentam o viver
interexistencial do ser humano. Nós já vimos lá no primeiro capítulo que o perispírito é o elo interexistencial, porque ele une a existência do espírito com a existência física, corporal. Por isso ele foi muito bem cognominado, o perispírito, do elo interexistencial do ser humano. No presente estágio evolutivo, sendo certo que, em níveis mais avançados de vida, em que o perispírito já alcança mais quintessência, mais sutil, mais quintessenciado, outras qualidades e características poderão marcá-lo. Então vejam como ainda estamos distantes das propriedades do perispírito e suas expressivas condições. O perispírito vai alcançando, vai se purificando, vai se sutilizando, vai alcançando um estado mais quintessenciado. Nós já vimos que o perispírito é inseparável do espírito, ou melhor, da alma, pois a alma, princípio inteligente, mais o perispírito caracteriza o espírito, já vimos isso, inclusive nos espíritos puros. Os próprios espíritos puros têm seu perispírito extremamente quintessenciado a ponto dessas energias se confundirem, né, com as características espirituais. E nós já abordamos isso, porque vimos que tudo, em verdade, procede da mesma estrutura, que é o pensamento de Deus, a criação divina, que é o fluido universal. Então, não vamos mais reproduzir isso, apenas entender que o perispírito vai alcançando lentamente um estado quintessenciado à medida que ele evolui junto, obviamente, com a evolução do espírito. Então, vamos começar. A plasticidade. O que significa a plasticidade do perispírito? O perispírito, extensão da alma, sabemos, é o eterno espelho da mente. Olha que coisa linda. Moldando-se de acordo com seu comando plasticizante. De fato, o corpo espiritual, o perispírito, mostra extremo poder plástico, como assinala Emmanuel, adaptando-se automaticamente às ordens mentais que brotam continuamente da alma. Aí nós vamos ver, depois tem uma citação, uma colocação, número 1 da bibliográfica, para cada vez mais contemplar esse parágrafo. Então, o perispírito é a extensão da alma, porque a alma com o perispírito forma o espírito. É o espelho, vamos assim dizer, da alma, da mente. E ele vai se moldando de acordo com o seu comando plasticizante. Como ele é plástico, ele vai se moldando. E esse corpo perispirítico mostra essa plasticidade, esse extremo poder plástico, como nos fala Emmanuel. Mas que ele vai se adaptando automaticamente às ordens mentais. Porque o perispírito não pensa. Ele sofre a ação de um pensamento, de uma emoção, e ele, então, por esse poder plástico, ele vai se adaptando ao comando mental que vem da alma, que vem do princípio inteligente. Então, de acordo com o que a alma emana das suas estruturas, perfeito? O perispírito vai se adaptando, de acordo com o que a alma está governando, está na sua presidência, atuando no perispírito.
Então, temos que entender isso. O perispírito ele sofre a ação do comando da alma. Está claro isso? Então, vamos ver aqui, lá da bibliografia, que o Zalmino nos coloca, de José Herculano Pires, Educação para a Morte, da 4ª edição. Então, vamos ver o que está dito aqui. Tal fato explica o fenômeno de rejuvenescimento que experimentam os espíritos desencarnados, conscientes de seu estado. Mesmo tendo desencarnado com idade física avançada, sentindo-se mais jovens, apresentam-se como tal. Então, diz aqui Herculano, livre do condicionamento humano do corpo físico, sem a influência já do corpo físico, da matéria, o espírito humano não sofre o envelhecimento. O envelhecimento é do corpo. Ele pode se mostrar como velho, mas quem envelhece é o corpo. Quando se manifestam envelhecidos, os espíritos, né, o fazem artificialmente para a comprovação de sua identidade humana, para se mostrar como tal, como era visto quando estava encarnado. Se for para a família, né, vai se mostrar já com os cabelos encanecidos, brancos, para comprovar a sua identidade humana. Então, vocês estão vendo aqui a ação do espírito sobre o perispírito, com a sua plasticidade. Então, esse comando mental, essa governança, vem do espírito, melhor dizendo, vem da alma, que pode ter desencarnado numa idade provecta, mais avançada, no entanto, vai se mostrar jovem, mesmo tendo desencarnado já através de uma idade idosa. Então, vai se sentir mais jovens, principalmente se esse espírito se sentir feliz, alegre, como um jovem, então vai se apresentar como tal. Ou seja, é a alma que atua no perispírito para dar a forma que a alma desejar. E o perispírito, então, diante da sua plasticidade, por mecanismos intrínsecos que desconhecemos, ele vai tomar a forma que a alma deseja. Está claro isso, gente? Isso é fundamental entendermos. Então, continuando, a forma que assume pode, às vezes, em certos limites, dizer muito com a capacidade intelectual, com o desenvolvimento da vontade, com o treinamento, com o treino mental, enfim, independentemente do aperfeiçoamento moral. Vamos ver depois o que Emmanuel nos fala através de Chico Xavier. Então, a forma que o perispírito assume tem a ver muito com a capacidade intelectual, o conhecimento adquirido, né, pela alma, através da vontade, de querer que realmente o perispírito se mostre de tal forma ou de outra forma, pela vontade, o espírito imprime isso, é um treinamento mental também, mas tudo isto é importante entendermos que independe do aperfeiçoamento moral. Não é o aperfeiçoamento moral que vai ditar a forma com que a alma, atuando no perispírito, né, possa tomar uma determinada forma. Muito bem. Diante disso, vamos ver como Emmanuel nos coloca, através da letra sempre abençoada de Chico Xavier. Prestem atenção. O crescimento intelectual, com intensa capacidade de ação, pode pertencer a inteligências perversas. Na verdade, a criatura pode ser intelectualmente evoluída e ser perversa.
Isso é bastante claro. Moralmente ainda muito deficiente, muito debilitada, mas inteligente. Tem espíritos altamente inteligentes que comandam outros espíritos menos capacitados, de menor inteligência. Esses grandes espíritos, não grande no sentido de grandeza, mas no sentido de inteligência, que se encontram em regiões bem trevosas, eles comandam outros espíritos, as suas legiões, os seus exércitos, que se submetem a esta inteligência dissoluta, perversa, ignóbil. E aqui, então, Emmanuel continua. Daí a razão de encontrarmos em grande número compactas falanges de entidades libertas dos laços fisiológicos, operando nos círculos da perturbação e da crueldade. Olhem só, com admiráveis recursos de modificação nos aspectos em que se exprimem. Aí nós começamos a entender certas aparições, tidas como lendas, e que, em verdade, são espíritos, né, que, lamentavelmente, ainda se encontram no campo da perversidade, da perturbação, para assustar, por exemplo. Muitos até riem, ironizam essas situações, causando verdadeiros temores. Por exemplo, vamos dar um exemplo. A mula sem cabeça, os vampiros, né? Essas entidades tidas como fictícias, né? Eles podem tomar essa forma, né? Operando nesses círculos de perturbação, de maldade, gerando modificações nos aspectos em que eles se exprimem. Então, passamos a conhecer todas essas manifestações, de onde foram criadas. Pelas mãos humanas, nós sabemos que as lendas, as ficções, chamadas de criadas, é porque já foram criadas. Absolutamente não criamos nada. Criamos o que está criado. E criado por essas entidades perturbadoras, cruéis, perversas, para causarem verdadeiramente sofrimento nas criaturas, que muitas delas até com vidência passam a ver nitidamente esses seres chamados de lendários e fictícios. Continuando. Aqui muita atenção está no livro Roteiro, porque quando lemos isso, os anjos caídos, a terminologia que em verdade nos foi trazida por Emmanuel pelas mãos do Chico, e que sabemos que não existem anjos caídos. O espírito que chega à condição angelical, seráfica, ele jamais vai cair. Ele jamais vai tropeçar, porque ele já atingiu o patamar maior, superior, puro. Então, Emmanuel está se referindo aqui intelectualmente. Anjos caídos, no sentido de intelectualizados. Está aqui bastante claro. Os anjos caídos não passam de gênios intelectualizados, com uma grande evolução na parte intelectual, na parte da inteligência, mas utilizando suas inteligências para o mal, para a perversidade. Por isso são denominados de anjos caídos. Não é um termo muito adequado, não. Eu vejo que poderíamos usar outros termos, porque o espírito que chega à condição angelical já não vai cair mais, indiscutivelmente. Então, apaixonados guardam a faculdade de alterar a expressão que lhes é própria. Eles têm esse poder
de, utilizando a plasticidade do perispírito, de alterar a expressão, fascinando e vampirizando nos reinos inferiores da natureza. Então, são esses gênios apaixonados que têm a faculdade de alterar a expressão que lhes é própria, gerando fascinação e vampirização nos reinos inferiores da natureza. Está no livro Roteiro, do nosso querido Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Contudo, tal possibilidade de alterar a indumentária perispiritual é limitada ao padrão evolutivo intrínseco a cada alma. Vamos explicar isso. Eles têm esse poder, mas um poder limitado. Eles não podem usar e abusar desse poder, né, de se manifestarem de acordo com suas vontades, ao bel prazer. Então, há uma limitação que vai estar de acordo com o padrão evolutivo. Isso é muito importante entendermos. Eles não têm, vamos dizer assim, dilatação, amplitude dos seus livres arbítrios para fazer o que bem entenderem. Essa chamada liberdade, entre aspas, traz uma limitação que vai estar de acordo com o padrão evolutivo intrínseco a cada alma. O espírito só pode adequar-se perispiritualmente aos moldes que digam com suas vivências pretéritas e atuais, ou seja, com a sua realidade íntima. Então, aqui está muito claro que o espírito pode se adequar, até porque é o que ele conhece. Ele se adequar perispiriticamente ou perispiritualmente aos moldes que estão relacionados às suas vivências pretéritas. Então, ele pode tomar a forma de um rei que ele foi? Pode. Ele pode tomar a forma de um escravo ou escrava que ele tenha sido? Sim. Ou na sua última existência atual, que vai estar de acordo com a sua realidade íntima. Então, está bastante claro que nem tudo ele pode ter acesso, que vai estar de acordo com o seu padrão evolutivo. Então, eu quero me transformar num bicho de 200 cabeças para assustar aquelas crianças daquele orfanato. Não é assim que funciona. Se fosse assim, seria insustentável a vida, dada a condição malévola desses espíritos. Então, eles só podem se adequar aos moldes relacionados às suas vivências pretéritas e atuais, ou seja, a sua realidade intrínseca, íntima. Continuando aqui no livro, olha só. Esse é um livro fantástico, né? De André Luiz, pela mediunidade Chico Xavier. Então, vamos aqui destrinchar esse ensinamento maravilhoso. Nesse capítulo, a propósito, impõe-se considerar que, independentemente das aquisições intelectuais, além das aquisições intelectuais, pode o espírito mergulhar em tão severo desequilíbrio afetivo que, imerso em um monoideísmo avassalador, chega a entrar em processo de retração do campo, que sustenta a própria tessitura perispiritual, comprometendo dolorosamente suas funções. O que é isto? São os ovoides, descritos. Bom, eu só vi essa descrição na obra de André Luiz, pela mediunidade do Chico. Então, o que é que acontece com esses irmãos portadores de desequilíbrios, com fixações mentais terríveis, monoideísticas, avassaladoras? Vamos dar um exemplo aqui. Vingança. É aquele que, de certa forma, se sentiu prejudicado,
pela atitude de um companheiro e passou a nutrir um ódio terrível, um ódio gigantesco, e não sai daquela ideia. Como diz também André Luiz, fica girando ao derredor do seu ponto nevrálgico, do seu psiquismo. Chamamos isso de fixação mental. Então, com isto, a ideia passa cada vez mais a ser alimentada, porque ele não tira aquilo da cabeça. O que ele não tira da cabeça? A ideia de vingança. E dessa forma, ele sequestra a energia, há um processo de sequestro energético do campo perispirítico. Então, o perispírito ao derredor, ele fica retraído, ele fica num processo de atonia, sem tônus. Interessante isso. E as suas funções passam a se comprometer, em virtude dessa monoideia avassaladora. Dei aqui um exemplo de vingança, mas pode ser culpa, pode ser mágoa, pode ser um intenso medo. São monoideias. É aquela criatura, como a gente costuma dizer, né? Aqui nós estamos nos referindo a espíritos. Mas as fixações se iniciam na Terra, no processo encarnatório. É aquele que a gente costuma dizer, não tira aquilo da cabeça. Teve até um quadro, né, humorístico, quando se referia à parte sexual, que a atriz dizia, ele não tira aquilo da cabeça, só pensa naquilo. Quem viu a escolinha do professor Raimundo deve se lembrar da Dona Bela, que ela dizia isso, né? Ele só pensa naquilo. Então, também é uma condição. O espírito que só pensa em sexo, e sexo promíscuo, deteriorado, sem responsabilidade, então ele vive em função daquilo, é uma monoideia avassaladora. E então ele já encarnado, já começa a desabastecer, né, a provocar alterações no seu perispírito. E quando desencarna, ele leva consigo essa monoideia, agravando o processo, porque não tem mais o corpo da matéria. Então, ali ele vive em função daquela monoideia. E o perispírito perde, por atonia, por disfunção, ele perde as suas propriedades. E então, o espírito toma a forma de ovoides, formas circunsféricas, exatamente pela falta de função do corpo perispirítico. Isso é extremamente interessante, porque esses ovoides que giram em torno dessas monoideias, eles são comandados por espíritos mais inteligentes, astutos, perspicazes, implantando esses espíritos ovoides no corpo físico de encarnados, principalmente no cérebro, para causar danos desde que o encarnado esteja aberto a essas condições. Então, vamos aqui fazer uma apreciação. Eu gosto sempre de estudar lentamente para que vocês entendam. A nossa ideia não é correr, a nossa ideia é aprender. A gente ficar aqui 2 anos num capítulo, não há problema nenhum, desde que aprendamos. Então, vamos supor, nós estamos falando aqui de uma sexualidade desregrada. Então, é uma monoideia. O espírito, com a desencarnação, ele leva essa monoideia, esta fixação. E aí, então, ele vai provocar uma atonia, uma falta de função do perispírito, e ali, então, ele se torna um espírito ovoide que vai ser comandado por espíritos mais sagazes, que vão implantar esses ovoides encarnados em processos obsessivos. Quais serão esses encarnados? Cumprindo a lei de afinidade.
Portanto, são aqueles encarnados, outros, que também trazem a monoideia sexual promíscua, por exemplo. Então, vocês estão vendo como isso é grave? Quantos irmãos não estão trilhando este caminho monoideístico, seja do que for, trazendo esses ovoides implantados na sua organização perispirítica? Pois é, meus irmãos. Isso realmente, a doutrina espírita é a única que traz esse tipo de aprofundamento para nos alertar, para nos mostrar, para nos ensinar o quanto temos que estar vigilantes para não ficarmos nessas monoideias e desencarnarmos com elas em processos profundos e dolorosos de fixações mentais, seja o que for. Então, vamos ver o que André Luiz nos fala através da mediunidade do Chico. Olhem só. Inúmeros infelizes, obstinados na ideia de fazerem justiça pelas próprias mãos, ou confiados a vicioso apego, tem isso também. Não é só vingança, não é só querer fazer justiça com as próprias mãos. São apegos intensíssimos, que muitos chamam de amor. E sabemos que isso não é amor. Isso é controle, é posse, é paixão dissolvente, dilacerante, mas jamais amor. O amor é dócil, o amor é sublime, o amor renuncia, o amor recende na criatura. Deus é amor. Então não vamos confundir uma criatura apaixonada, uma criatura que vibra na faixa de uma paixão dilacerante, apego, isso é um apego, com o amor. Então, temos que tomar cuidado para fazer essa diferenciação. Vamos lembrar o Pierre Vaillant? O que o Pierre Vaillant nos diz, aquele fabuloso psicólogo francês, educador? Ele diz que o apego é a raiz de todo sofrimento humano. Olhem só, a monoideia é um grande sofrimento. E ele diz que o apego leva ao medo, à insegurança, e o medo leva ao estresse, ansiedade. Medo de perder aquilo que a gente pensa que é nosso. A criatura fica ansiosa, fica apegada e cada vez mais vai reforçar este apego para não perder o que ele imagina que pode perder. E são os controladores, os dominadores. Então é um círculo, é um circuito fechado, como diz André Luiz. É um círculo vicioso. Mais apego, mais medo, mais estresse, mais ansiedade e, consequentemente, mais apego. Isto é uma monoideia. O apego é uma monoideia. Vejam que coisa importantíssima. E vamos levando isso cada vez que desencarnamos. E vamos tirando, né, a função básica do perispírito, molecular, infinitesimal, que desconhecemos, como é que funciona o perispírito, na sua dinâmica, na sua química quintessenciada. Então ele perde essa função. A partir do momento que ele perde essa função, né, aquilo fica como que paralisado. Há uma espécie de modorra, esse é um termo que eu criei, gente, uma modorra perispirítica. Fica ali como que adormecido, porque a ideia, a monoideia, é que gira, é que predomina. Vejam bem, então não é só vingança, não é só maldade, não é só ódio, mas é apego também, como coloca aqui
o nosso querido André Luiz, vicioso apego. Quando desafivelados do carro físico, envolve sutilmente aqueles que se lhes fazem objeto de calculada atenção e auto-hipnotizados por imagens de afetividade ou de esforço. Então, está bastante claro aqui a questão do vampirismo, do envolvimento, do processo obsessivo. Tem que haver aí algo consentâneo. Então, esses infelizes portadores dessas monoideias, auto-hipnotizados, por quê? Por conta de quê? De imagens criadas por eles próprios, que podem ser, como disse, de apego, de afetividade, excesso de apego ou vingança, chamado também de desforço. Continuando. Infinitamente repetidas por eles próprios, repetição, cristalizações, né? Condicionamentos, porque o processo de fixação de monoideia vai se repetindo, porque vai sendo alimentado pelo próprio espírito. É um processo contínuo de alimentação, cada vez mais tirando as funções energéticas, metabólicas do perispírito, formando os ovoides. Então, infinitamente repetidas por eles próprios, acabam em deplorável fixação monoideística. Portanto, é um processo de fixação, da qual fica muito difícil de sair. E nós vamos ver mais à frente como é que um espírito ovoide sai dessa condição, pois ele está hipnotizado, pois ele está sendo comandado, dirigido por entidades altamente inteligentes. Como é que a lei funciona para esses irmãos portadores de monoideias? Se nós estamos aqui, não somos ovoides ainda, temos muitas dificuldades de nos libertarmos de certas ideias constantes. Vamos dar um exemplo. As preocupações mentais. Criatura que vive preocupada com tudo. As preocupações são monoideias que vão se fixando, que vão sendo alimentadas, que vão deteriorando o perispírito, porque o espírito está deteriorado. E muitas dessas situações, na condição de encarnado, vão se transpor para a organização, para a indumentária orgânica, gerando doenças. E a criatura desencarna, doente. E aí eu entendo muita coisa como médico, né? Inclusive as doenças autoimunes. A pessoa se agride, o espírito se agride, né? Mentalmente, psiquicamente, espiritualmente, e começa a formar anticorpos contra ele próprio. São as doenças autoimunes, por conta de uma fixação monoideística de culpa, que é uma outra monoideia, aquela criatura que não pode falhar em nada, que vive se culpando. Entra em depressão, que é outra situação monoideística. A depressão é isto. Exatamente um processo de fixação, de desânimo. Exatamente o desânimo é perispirítico, porque retira energias para alimentar a sua ideia de culpa, de fragilidade, de insegurança, de não acreditar em si próprio. Vejo como o estudo nos amplia determinados conhecimentos, fazendo as correlações devidas. Então, acaba em deplorável fixação monoideística, fora das noções de espaço e tempo. É como se para essa criatura, vivendo uma monoideia, se paralisasse no tempo.
no sofrimento. Não há mais um processo de expansão dimensional, porque ela está naquele espaço curto, girando em torno de si própria, sem tempo. Já repararam como determinados sofrimentos parece que levam uma eternidade? Por isso. Porque houve uma fixação. A criatura não se permitiu crescer, se ampliar, entender, compreender. Ele só está entendendo a sua dor, que o incomoda, monoideisticamente falando, acusando passo a passo enormes transformações na morfologia do veículo espiritual. Olhem só que coisa, realmente, como isso é mais frequente do que a gente pensa. Porquanto, diz aqui André Luiz, de órgãos psicossomáticos retraídos, vem do psicossoma, né, do perispírito, órgãos perispiríticos ou psicossomáticos retraídos, por falta de função, perde a função, processo de atonia. E aí, então, toma uma forma circunférica de ovoides, vinculados às próprias vítimas, ou seja, o obsidiado, que, de modo geral, lhes aceitam mecanicamente a influenciação, a face dos pensamentos de remorso ou arrependimento tardio. Olha a culpa aí presente, aquelas ideias fixas. Né? Ódio voraz é outra monideia. Egoísmo exigente, que alimenta no próprio cérebro, é aquela criatura que é tudo para si. Não abro mão de nada, não divido com ninguém. O que é meu, e cada vez quer mais. A frase do egoísta, né? Eu desejo o que eu não tenho, porque ele acha que nunca tem, e cada vez mais ele quer. A gente vê isso nessas posses indevidas de corrupção. A criatura não se supre, não se planifica, não entra em completude, porque o que gera completude é o prazer da alma. É o prazer da alma, e não um prazer egoístico, que é vazio, que se pulveriza. Por isso que o egoísta cada vez está querendo mais, porque ele não preenche literalmente as suas necessidades através de ondas mentais incessantes. Aquilo não para. No tocante à criatura humana, o obsessor passa a viver no clima pessoal da vítima, vampirismo, em perfeita simbiose mórbida, doentia, absorvendo as forças psíquicas do obsidiado, que também absorve as forças psíquicas do ovoide, do obsessor. É um processo realmente, né, simbiótico, onde ambos se nutrem das forças do outro. Situação essa, como disse agora há pouco, que em muitos casos se prolonga para além da morte física do hospedeiro, conforme a natureza e a extensão dos compromissos morais entre o credor e o devedor, porque isso não acontece à revelia. Simplesmente não. Há sempre um comprometimento entre o desencarnado e o encarnado, entre o credor e o devedor. Isso está muito bem explicitado, como disse, em Evolução em Dois Mundos. É um livro fantástico da obra de André Luiz. Continuando aqui, ainda temos algum tempinho. Esse processo a evidenciar caso extremo de retratilidade perispiritual, o perispírito se retrai, mostra veemente
das possibilidades plásticas do corpo da alma. Então, esse processo que acabamos de citar, monoideístico, dos ovoides, provocando uma atonia perispirítica e uma retratilidade, formando aquelas figuras circunsféricas, ovoides, isso mostra exatamente o que estamos estudando: o poder plasticizante do corpo da alma, do corpo perispirítico. Agora, é de duração relativa. Dentro da lei de causa e efeito que rege a evolução humana, chegado o momento, aí nós vamos praticamente encerrar o nosso estudo para entendermos isso. Como um ovoide fixado naquela ideia sai daquilo. Que muitas vezes ele está sob o comando integral de um espírito de maior astúcia, de maior sagacidade. Então, diz aqui o nosso irmão Zalmino Zimmermann, chegado o momento, reinicia-se o ciclo reencarnatório. Sob a proteção das vestes carnais, o espírito consegue, pouco a pouco, expandir-se, com o perispírito readquirindo forma e regularidade de funções, ainda que, através de dolorosas etapas de recondicionamento e cura. Companheiros, isso é de uma beleza infinita, porque responde exatamente ao nosso questionamento. Como é que um ovoide, encapsulado dentro daquela monoideia, daquela fixação, daquela cristalização, se alimentando constantemente da mesma ideia, e ainda comandado por espíritos mais inteligentes, como é que ele sai disso? Reencarnação. A reencarnação, André Luiz chama, numa de suas obras, de choque biológico do renascimento. Então, o espírito que está reencarnando, ele sofre um choque. Vamos lembrar que o processo de concepção é um processo de miniaturização ou de retratilidade para um ovoide que já está retrátil, porque ele não tem a função perispirítica. E esse choque da vida, choque biológico do renascimento, isso é fantástico. É fantástico isso, companheiros. Vai aos poucos reduzindo essa condição, porque vai provocando o contrário. Qual é o contrário do processo encarnatório retrátil em ovoides que já são retráteis? É a expansibilidade, que só a reencarnação proporciona. E o que é a expansibilidade, companheiros? Sob o ponto de vista biológico, é a divisão celular, pois inicia-se ali com o embrião, chega à condição fetal para se transformar numa criança. Ou seja, divisão celular, que é contrária à condição retrátil que acontece na miniaturização ao encarnar. Então, o ovoide é colocado nessa situação para reencarnar. Só que, irmãos, pela sua condição ainda, vibrando naquelas faixas de ódio e de vingança, ele não vai ter condição ainda de começar o processo de divisão celular. E na totalidade desses casos, ele é eliminado. Por isso, olhem aí a beleza, entendermos essas gravidezes que não se completam, através das hemorragias, das perdas, o chamado aborto espontâneo. As mulheres que engravidam, de repente perdem
né, aquela condição. Geralmente ali nos primeiros meses, até o terceiro mês de gravidez, principalmente no início, porque está ali um ovoide que não tem ainda a condição de plasmar um corpo físico. Por que ele não tem a condição de plasmar um corpo físico? Porque exatamente o perispírito está lesionado, mesmo ele sendo plasticizante. Ele está lesionado pelas ideias fixas, pelas monoideias auto-hipnotizantes. Então, ele precisa retornar várias vezes. E aí vai começar a haver o despertamento, o acordar, vamos assim dizer, desses irmãozinhos submetidos por eles próprios e ainda com a presença constante de espíritos obsessores terríveis. Ele vai chegar um momento que a própria dor, porque isso é um processo doloroso para o espírito, vai fazer romper, né, essas carapaças. Eu chamo de cutículas. São verdadeiras cutículas que vão se rompendo para exatamente a emersão do espírito no seu despertar. Muitas vezes não acontece o processo de plasmagem do corpo físico, vai haver eliminação. Ele retorna, talvez até para a própria mãe, a mesma mãe, e às vezes a mãe também cumprindo a sua lei de causa e efeito, e temos que esperar os processos reencarnatórios. Isso explicaria também, não podemos esquecer, a formação daqueles monstros que ainda faltam muitos órgãos, que praticamente não vivem, os fetos acárdicos sem coração, a genesia de membros, a genesia de órgãos, é uma grande possibilidade, são os ovoides num processo de plasmar um corpo físico. Ou seja, para devolver ao perispírito o seu equilíbrio para os seus verdadeiros metabolismos moleculares. É fantástico isso, e mais uma vez, pontuando a importância da reencarnação, porque a lei de Deus aí está presente. Proporcionar a esses irmãos ignorantes, né, um despertar pela dor, como está aqui, dolorosas etapas de recondicionamento e cura. Então, encerramos um estudo com chave de ouro e vamos dar continuidade, né, a esse estudo já em janeiro. Perfeito? Passo aqui a palavra à nossa irmã Lucimar,